acho que é o 5. Eu quero apenas ler aqui as Escritura, em Apocalipse, capítulo 6, apenas o versículo 9 de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, está escrito: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completassem o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas, nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caem sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porém é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Oremos. Pai bendito, como é bom ler a Tua palavra e saber o que Tu tens designado para nós e também para este mundo, Pai Senhor. Para aqueles que Te obedecem, Tu tens bênçãos incontáveis, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas para aqueles que não obedecem o Teu Evangelho, não lhes restará lugar, por isso que até mesmo o céu se esconde como livro que se enrola. E, Senhor, que isto traga para nós um temor reverencial. Amém. Não medo de Ti, porque Tu és um Pai amoroso e estás aqui para nos ajudar, para nos levar pela mão de volta para a nossa fonte de origem, para o nosso lar celestial. E é com base nestas coisas que nós curvamos nossas cabeças a Ti e com os nossos corações contritos pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão da Tua palavra mais uma vez e que isso traga cura para o nosso corpo físico e cura para as nossas almas. Amém. No nome de Jesus oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar? Podeis assentar. Bem, nós falamos por alguns cultos a respeito de fé e sobre a prova da fé. E eu gostaria de elevar um pouco o nosso pensamento agora nessas questões, uma vez que já aprendemos que os filhos de Deus serão testados e provados. Serão testados e provados. E o teste que Deus nos dá não é para nos deixar na lama. O teste que Deus nos dá não é para nos envergonhar como se não soubéssemos daquele teste. O teste é para nos aprovar. Os filhos de Deus são aprovados, são predestinados para aprovação, para passarem no teste. Portanto, os testes é para aperfeiçoar nosso caráter. Mas agora, nós desejamos falar de algo mais também, porque vem a pergunta: estes que são provados, porque a prova da fé que é mais preciosa do que o ouro provado no fogo,
e isto está falando da prova da nossa revelação, o que acontecerá com estes que passam por esta prova? Bem, será que existe alguma perseguição para este? Porque existe uma dúvida muito grande. Como o que acontecerá com os predestinados? O que acontecerá com aqueles que fazem parte da noiva? Muitos acreditam que a igreja passará pelo período da grande tribulação. E outros dizem que não passará. E outros dizem, bem, a noiva, ela não passa pela tribulação. Porque o profeta de Deus foi bem claro quando ele disse isto. E ainda pregou o sermão, se irá a igreja no rapto, mais ou menos assim, antes da grande tribulação. Então, o povo da mensagem em si, crê firmemente, sabe disso, que a igreja noiva de Cristo não passará pela tribulação. Porém, é ensinado abertamente que ela passará por um grande aperto. E é como se esse aperto fosse o que nos juntará, ou fará com que clamaremos pela fé de rapto, como se não a tivéssemos. E eu já preguei aqui uma série de 5 ou 8 cultos, não lembro mais, sobre fé de rapto, mostrando que a mesma fé para curar uma dor de cabeça é a mesma fé para levantar um morto. A mesma fé para a cura divina é a mesma fé para você ser arrebatado, porque só existe uma fé. A Bíblia diz isso. Há uma só fé. Amém? Então não tem um tipo de fé, outro tipo de fé aqui. Não. A diferença está na lâmpada. A energia é a mesma. A lâmpada que é 110, a lâmpada que é 15 watts, 20, 80, 100, 150, nem sei, até de 1000 watts tem, não sei até quanto é isso. A energia é a mesma, a lâmpada é o que suporta uma potência maior. Então a fé é a mesma. Se tem algum problema na aplicação desta fé, o problema está no vaso que a comporta, nos vasos fracos. Troque a lâmpada de 15 daquele bocal e coloque uma de 150 e você vai ver quanto que a claridade vai estar. Tudo bem. Com isso estou dizendo para vocês que você não vai ter que buscar, não vai necessitar de um aperto, de uma perseguição para poder aquilo te dar fé de rapto, ou seja o que for. Isto já tem que estar em você, porque o mesmo que desceu com o alarido, que é uma mensagem, é o mesmo que desceu com a voz de comando, é o mesmo que desceu com a trombeta, é o mesmo que desceu com a voz da ressurreição, é o mesmo que está aqui para te levar no arrebatamento. Não depende de você, do que você vai passar ou não passar. Depende de Deus, só isso. Vê? Então, eu quero, neste culto, falar a respeito disto. Haverá alguma perseguição? Perseguição e martírio são guardados para a noiva? Tem algum disto, alguma dessas coisas que é guardada para a noiva passar? E eu gostaria de ver certas coisas com vocês, que o irmão Brana falou a respeito da perseguição da igreja. E precise ir com calma, porque eu bem sei que isto não é apenas para vocês. Este pequeno trabalho de esclarecimento e de evangelização abrange outras partes, outras cidades, outras partes do globo, não é? Outras, até mesmo países que falam a nossa língua, que falam português, como Portugal, Angola, Timor-Leste e vários outros países. São 8 países que falam português, que depende do português, é a língua oficial, sem contar em grupos, comunidades espalhadas por aí afora. Então, se somos nós que estamos pregando sobre a doutrina da mensagem, temos que fazer da melhor forma possível para ajudar os nossos preciosos irmãos. Vê? Então, nós vamos olhar alguma coisa que o irmão Branham disse a respeito da perseguição da igreja, porque alguns creem que a perseguição da igreja fará com que os crentes se ajuntem outra vez. E o que nós estamos vendo é que cada vez os crentes estão se espalhando, cada um por si. Então muitos pensam que haverá uma perseguição para juntá-los. E eu não sei se posso ver dessa forma, baseado em certas coisas que o irmão Branham disse a respeito da perseguição. Por exemplo, no sermão à festa das trombetas, que ele pregou no dia 19 de julho de 1964, na tradução que eu tenho, seria na página 75, o irmão Branham disse, aliás, parágrafo, o irmão Branham disse: na esperteza, como ele disse,
Ele viria como lisonjeiro. E o que ele faz? Está falando sobre o anticristo. Ele está trazendo o conselho ecumênico protestante das igrejas do mundo, que seria as religiões protestantes, todas unidas em uma só bandeira. E isto encabeçado por Roma. Encabeçado por Roma. É isso que se trata do movimento ecumênico. É a união de todas as igrejas, somos todos irmãos, somos todos um. Vê? Agora, por trás de tudo isso estará Roma como cabeça. Porque na realidade é mãe e filha. Não é mãe e filha. E aqui ele está falando sobre o anticristo. Veja, ele está trazendo o conselho ecumênico protestante das igrejas do mundo. O espírito do anticristo sobre ambos, levando-os ao matadouro. Assim como fizeram o outro em uma hora para chamar a noiva. Como? Solto na igreja eclesiástica, espírito. Solto sobre o quê? Não sobre a denominação, sobre a noiva. Mas aqui você entenderia. A noiva não vai passar por aquele tempo. A Bíblia diz que não. A igreja vai, mas a noiva não. Você não vê? Ministros, vocês não podem ver, irmãos. Vocês dizem que a igreja tem que sofrer perseguição para a sua perfeição. O sangue de Jesus Cristo é quem aperfeiçoa a noiva. Então não é perseguição, correto? Estão compreendendo isso? Um homem que escolhe uma noiva, ou em outra tradução está esposa. Eu já cheguei isto antes deste culto. Um homem que escolhe uma noiva não a faz sofrer punições. Ele já achou graça nela. Ela achou graça nele. Ele se junta a ela. E se tem algo, ele vai guardá-la de tudo, segurando sua mão. Sua graça é tão grande sobre eles, e ela estará sobre a noiva. E assim está dentro da noiva. Amém. O que? Ele segurando-a pela mão, protegendo-a, correto? Isto que acabei de ler, porque essa tradução que eu li foi feita pelo irmão Jonatas. Esta mesma citação, na tradução de Goiânia, está do parágrafo 164 a 165. Daqui por diante, somente este parágrafo que eu mostrei, a outra tradução da mensagem de Goiânia, onde está. As outras não, porque senão eu teria que perder muito tempo procurando onde está em cada coisa. Bem, então aqui nós vemos uma afirmação definitiva pelo profeta de Deus, de que a noiva não vai sofrer perseguição. Vamos ver outra citação também. No sermão Perguntas e Respostas, chamado Conduta, Ordem e Doutrina, que é do dia 23/8 de 1964, estes sermões, Conduta, Ordem e Doutrina, quando traduziram para nós, traduziram como Perguntas e Respostas número 1, número 2, número 3, número 4. Então, eu citando a data, quem for pesquisar em sua casa, pela data sabe qual é destas. Porque eu estou fazendo do jeito que a tradução chegou até mim. Perguntas e Respostas, de 23 de agosto de 64, parágrafo 154 a 276. E pregado esta citação, ou esta mensagem, o irmão Branham pregou depois que os 7 selos foram revelados. O irmão Branham lê uma pergunta que foi dada a ele, uma pergunta definitiva a respeito da noiva e da tribulação. Foi entregue esta pergunta para ele, e foi assim a pergunta: irmão Branham, a noiva vai sofrer perseguição como a igreja apostólica sofreu? Ele diz: não. Eu expliquei isto alguns minutos atrás. Não. A próxima coisa é o rapto. Amém? Amém. Então imagine, ele estava em 1964, não é? Pregando sobre isto, já entrando para o final de 64. E ali foi perguntado: a noiva passará pela tribulação? Ele disse: não. A próxima coisa é o rapto.
porque a igreja noiva já estava recebendo a voz de arcanjo, a voz de aclamação, o alarido, o grito de bardo, o rugido do leão, seja como você queira designar, tudo dá a mesma coisa. E ele disse: a próxima coisa é o rapto. Ele foi bem taxativo nisso. Lembre-se, diz o irmão Branco, estamos na terra prometida, estamos na fronteira. Você entende a marcha de Israel? Amém? Amém. Em outras palavras, acabou o deserto. Não temos mais que peregrinar por deserto. Se está na fronteira, é só cruzar para o outro lado, não é? Agora, você não pode explicar mais do que isto. Nenhum ministro, nenhum pregador dessa mensagem não deve se atrever a ensinar além disso. A igreja não vai sofrer perseguição. Vê? Isto contrasta com a afirmação que ele faz na mensagem paradoxo. O paradoxo do dia 18 de abril de 1964. Ele pregou 2 sermões com esse nome, paradoxo. Então, se não me falha a memória. Então, eu estou falando a data por causa disso, por causa das pesquisas, dos pesquisadores. 18/4/64, página 62. Pregado alguns meses antes desta outra citação que eu vos disse. Ele diz assim: devemos ficar juntos. Somos todos crentes em Deus. O Espírito Santo nos põe a todos dentro. Então não é uma perseguição que nos põe dentro, certo? Não é uma perseguição que nos apronta ou que nos une. Observe. Observe. O Espírito Santo nos põe a todos dentro. Será um paradoxo de Deus não nos ajuntar. Mas Ele vai, confie nele. O nascimento virginal. Ele não sabe como enviar perseguição. Ela nos ajuntará. Preste bem atenção nisso. Que primeiro ele disse que o Espírito Santo nos põe dentro. E agora está nos dizendo que Ele sabe como enviar perseguição. E diz, ela nos ajuntará. Agora, alguns podem, com esta afirmação, crer que Deus vai ajuntar a todos nós, através de uma perseguição ou de um grande aperto. Eu não creio que Deus usará a perseguição para juntar a noiva. Os filhos de Deus não precisam de perseguição, não precisam de ameaças, vê? Para poder vir para a palavra, para poder ver a revelação de Jesus Cristo. O que acontece para os filhos de Deus é isto: vem e vê. Vem e vê. Você é amorosamente convidado. Esta é a diferença. Isso deveria nos deixar no auge de alegria diante de Deus. Amém. Aquela coisa, se não vir pelo amor, vem pela dor, e esqueça isso para você se você é filho. A menos que você seja um filho rebelde, desobediente. Mas eu quero estar falando para filhos obedientes. Eu creio que estou falando para filho de Deus. Por isso eu tenho que explicar, tratar com as pessoas, como se todos que estivessem ouvindo fossem filhos de Deus. Caso contrário, eu não conseguiria entregar da forma que entrega. Vê? Os filhos de Deus não precisam ser trazidos pelo cabresto. Não, senhores, não estamos mais nesse tempo. É tempo de deixar de criancice. Criança, menino, é quem faz birra, é quem quer se lamear pelo chão, é quem quer soltar no braço do pai ou da mãe porque não ganhou o que queria e ficar se estribuchando lá. Adulto não faz isso. Adulto age como adulto. E Paulo disse, eu deixei de lado as coisas de menino. Se nós também não deixarmos as coisas de menino, a coisa está feia. Vê? Quanto tempo na mensagem? Estamos esperando o quê? Que venha um milagre, que venha algo tremendo e nos mude de uma hora para outra? Não! É através de um aprendizado constante, uma transformação da nossa mente. Então eu não creio que Deus usará perseguição para juntar a noiva. Porque a noiva não estará aqui para a perseguição, que também é conhecida como a grande tribulação. Então, aqueles irmãos que porventura ouvirem este culto, pegar esta gravação, não tirem conclusão precipitada, porque talvez pegaremos 10 sermões sobre este tema. Então
Então, aquilo que você não entende agora, daqui a 2 ou 3 meses é que estaremos pregando sobre isto. Não temos pressa. Estamos entrando na eternidade mesmo, porque temos pressa. Então, observe. O que ele quer dizer aqui, quando fala sobre perseguição? Quando ele diz assim, olha, observe a citação. Ele sabe como enviar perseguição. Ela nos ajuntará. O que o irmão Bunyan está nos dizendo? Se antes ele disse que ela será juntada pelo Espírito. Agora, vemos aqui uma citação onde o irmão Bunyan disse que a perseguição nos ajuntará. Mas o que ele quer dizer com perseguição aqui dentro deste contexto? E quando está falando de ajuntamento, de quem está falando? De quem está falando? Pois bem, nós temos que encontrar outras citações onde ele pregou, onde ele explicou estas coisas. No sermão, Juízos sem Julgamento, do dia 12/4 de 1964, página 54, ou Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir, não é? Ele diz assim: todos os grupos pentecostais se ajuntarão então. Será necessária uma perseguição para vos ajuntar. Vocês nunca crerão nisto, mas quando este tempo vier, reticência. Veja isto aqui. Isto é importante entendermos estas coisas. Você precisa aprender isto. Observe. Todos os grupos pentecostais se ajuntam então. Será necessária uma grande perseguição para vos ajuntar. Ele não diz para nos ajuntar, mas para vos ajuntar. Vê? Vocês nunca crerão nisto. O grupo pentecostal nunca crerá nesta mensagem. Mas o irmão Branham está aqui dando advertência, até como ameaça, diria eu. Ele diz assim: mas quando este tempo vier, vê? Mas primeiro ele disse: vocês nunca crerão nisto. E por que esta parada? Mas quando este tempo vier? Observe que ele está falando aos pentecostais, à igreja. Porque já vimos que ele disse que a noiva não passará pela perseguição. E como é que aqui ele está dizendo que veio uma perseguição para juntar? Mas ele está tratando dos pentecostais. E tanto os pentecostais denominacionais, como também os pentecostais dentro da própria mensagem, que não estão dando conta, não darão conta de crer no movimento, no mover do Espírito. Não estão conseguindo crer na doutrina de Cristo, que é a doutrina de Deus. E talvez só no 3º ou 4º culto você vai entender isto que eu acabei de vos dizer agora. Serão perseguidos, virá a perseguição. E quando esta perseguição vier, eles se ajuntarão e é aí que poderão dizer: aquilo era verdade. Mas aí já será muito tarde. Vê? A noiva está se ajuntando ao redor do mundo. Não será necessário uma perseguição para juntar aqueles que fazem parte da igreja noiva de Jesus Cristo, porque ela está se ajuntando ao redor do mundo pela revelação de Jesus Cristo, que é a doutrina de Cristo. Vê? É isto que está juntando a noiva. E eu tenho visto em todos os lugares onde temos ido, onde temos tido notícia, onde as pessoas nos comunicam. Vê? Os irmãos que estão recebendo a revelação de Jesus Cristo, estão começando a ensinar tão maravilhoso, de uma forma tão maravilhosa. Irmãos que têm aberto o seu entendimento para conhecer a doutrina de Cristo, eles estão começando de uma forma rápida, inclusive, a ensinar tão maravilhosamente quando temos visto os ensinos do reverendo Liveiro. Eles estão ensinando tal quanto, tanto como o irmão Liveiro tem ensinado, porque ele tem um ministério de ensino, é o mestre no ensino da palavra. E quando eles veem o relacionamento que Jesus tinha com seu Pai, através deste ensino, e que Ele, Deus, tem conosco, como seus filhos,
E que o filho mais velho, o relacionamento que ele tem conosco, como irmão maior, sendo que o resto é apenas uma vasta família de irmãos, e eles podem ver a real irmandade de Cristo, Deus como um Pai, e Jesus como irmão maior constituído sobre todos os outros irmãos. E esta revelação já começou faz tempo a juntar e amarrar os crentes da mensagem como nada até hoje foi capaz de fazer. Todas as interpretações que vieram, todos os grupos que se levantaram, todos os companheirismos que já surgiram, nenhum conseguiu prender o povo à palavra, como a doutrina de Cristo está fazendo em toda parte do globo terrestre. Isso só devemos ver com isto o cumprimento das Escrituras, onde mostra que todo o Novo Testamento fala desta hora. Na mensagem A Grande Comissão, o irmão Branham pregou isso no dia 1º de março de 1958. O irmão Branham disse: mas eu creio, meus irmãos, que está vindo uma hora, quando uma perseguição real vai nos ajuntar. Agora ele disse nos ajuntar. Então seremos um, e a igreja se ajuntará. Amém. Amém. Para poder a igreja se juntar, ela tem que ser um, tem que se tornar uma unidade. E nós já aprendemos na série sobre unidade, como é que a igreja se torna um. A oração de Jesus foi esta, para que todos sejam um, não foi? E ele disse assim: como eu e tu, ó Pai, somos um. Então a igreja se torna uma unidade, a igreja se torna um com Deus, da mesma forma que Jesus é um com seu Pai. Agora, se soubermos como é que Jesus é um com seu Pai, também saberemos como é que a igreja se torna um com Deus. Como é que Jesus é um com o Pai? William Branham disse: pelo habitar. Pelo habitar. Então a igreja se torna uma unidade. A igreja se torna um com Deus, uma unidade com Deus, uma vez que Deus habita nela. Agora, como pode Deus habitar em você? Como é que Deus habita em você? Ele habita de tal forma que Paulo disse que todos tenhamos o mesmo sentimento, o mesmo parecer, dizendo todos a mesma coisa. O que isso significa? Que todos terão que chegar à unidade da fé, a varão perfeito, a estatura completa. Então, como podem todos dizer a mesma coisa? Porque eles obtêm a mente de Cristo, vê? E eles não podem falar outra coisa a não ser aquilo que Deus fala. Você não poderá aconselhar a não ser aquilo que Deus aconselha. Você não pode pedir a Deus a não ser aquilo que Jesus pediria. Vê? Então, você estará tão cheio da palavra que em qualquer ponto que se possa imaginar, em qualquer lugar que você focar sua atenção, você julgará tudo segundo a palavra. Não segundo os seus pensamentos, não segundo os seus desejos, não segundo suas questões, não segundo sua opinião, não segundo quem disse isto, quem falou aquilo, quem pregou sobre isto. Mas você focará em Deus e sua palavra. Vê? Então, se você compreender esta parte, eu posso agora ler outra vez a mesma citação. No sermão A Grande Comissão. Eu creio, meus irmãos, que está vindo uma hora para uma perseguição real. Vai nos ajuntar. Observe que aquela perseguição que ele fala para juntar os pentecostais é como uma ameaça para eles, porque diz: eles nunca crerão nisto, mas quando aquela perseguição vier, aí eles verão reticência. Aquela é uma coisa. Mas esta para a noiva, observe: eu creio, meus irmãos, que está vindo uma hora quando uma perseguição real vai nos ajuntar. Então seremos um. A igreja se ajuntará. Amém. O que devemos ter cuidado aqui é com o uso da palavra perseguição. Porque por não conhecer o linguajar, por não conhecer as palavras, que as pessoas fazem doutrinas, que as pessoas criam determinados ismos. Então devemos ter cuidado com o uso da palavra perseguição aqui. É que
Assim como a palavra Cristo pode significar o ungidor, ou aquele que unge, vê? Também pode significar o ungido, aquele a quem a unção vem, e também pode significar a unção em si, ou o ato de ungir. Tudo isso é o significado da palavra Cristo. Então, quando nós ouvimos o irmão Branham usar a palavra perseguição, devemos entender em que contexto ele está usando isto. Porque se você não sabe em que contexto ele está, você tira tudo fora, você terá tudo de ponta cabeça e terá pretexto suficiente para pensar o que quiser, para ensinar o que bem quiser, para se distanciar o máximo que quiser e dizer, mas está na mensagem, mas eu estou citando as fitas, eu estou citando os parágrafos, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo a mensagem, mas está tudo fora de foco. Vê? Bem, nesta próxima citação, nós vemos que o irmão Branham, nós vemos ele usar a palavra perseguição como uma ferramenta de Deus, ou uma ferramenta que Deus usa para treinar e disciplinar seus filhos. Vê? Mas acho que é perseguição para cima de mim. Não é possível, assim por fala, né? Mas por que meu pai pega tanto no meu pé? Parece perseguição? Por que não o pé de fulano? Por que não pega no pé de fulano? Parece perseguição. Pois bem, observe o que eu acabei de dizer para vocês. Nesta citação que eu vou ler agora, o irmão Branham usa a palavra perseguição como uma ferramenta que Deus usa para nos treinar, para treinar e disciplinar seus filhos. Não é a mesma perseguição que fala da grande tribulação. Vamos ver aqui. Vimos sua estrela do dia 16 de dezembro de 63. O irmão Branham diz assim: Deus é a grande fornalha purificadora, onde Ele tem de pôr estas coisas sobre nós, e provas, e perseguições. Então agora você compreende que a perseguição para nós são como testes que Ele nos dá. Acabamos de falar sobre isso recentemente. Vê? São provas, provações. Vê? E coisas que moldam para fazer nosso anel de testemunho em um certo tempo. E uma certa nota que Ele quer soar um certo dia. Nós somos feitos diferentes. Somos todos feitos diferentes. Vemos diferentes. Mas todos vemos a mesma coisa, que é Jesus Cristo. Amém? Olhemos para Ele. E a única forma pela qual você pode vê-lo, se ele parece contrário a esta palavra, você não está olhando para ele. Isto é importante, esta citação aqui. E podemos ainda sair um pouco do nosso foco sobre perseguição ou não. Porque talvez demoraremos a ler outra vez essa citação. Então é necessário que tenhamos tempo, paciência e mastigarmos cada uma dessas coisas o máximo que pudermos. Então, me permitam ver isto aqui. Observe. Somos diferentes. Quer dizer, pessoas diferentes, cabeça diferente, ideia diferente. Vemos diferentes. Mas quando se trata de Deus e sua palavra, ele diz: mas todos nós vemos a mesma coisa, que é Jesus Cristo. Veja. Toda a Bíblia é o quê? A Bíblia inteira é a revelação de Jesus Cristo, não é? Amém. Pois bem, Jesus disse: tudo que está escrito de mim, na lei, nos profetas e nos salmos, terá cumprimento. Tá, e se cumpriu em seus dias. E o Novo Testamento, então, deu prosseguimento, ou cumprimento ao Velho. E irmão Branham disse que todo o Novo Testamento fala desta hora. Então vejamos essas palavras do irmão Branham. Olhemos para ele. E a única forma pela qual você pode vê-lo é de seja. Ele diz: se ele parece contrário à palavra, ele quem? Mas pode ele ser contrário à palavra? Observe. Se ele parece contrário a esta palavra, você não está olhando para ele. O O que significa isto? Mais uma vez, alfa e ômega.
se alinham. A mesma coisa que Paulo pregou, o William Branham está pregando. Paulo disse: eu estou maravilhado. Não porque Paulo estava assim, boca aberta, nossa, que coisa boa. Paulo estava sem entender, abismado com aquela situação. Como foi que os irmãos rapidamente passou do Evangelho de Cristo para o outro Evangelho? Vê? E ele disse que não é outro. Não é outro, mas Paulo, como não é outro? E Paulo explica para mim dessa forma, se você não entendeu, se meu ouvinte ainda não entendeu isso. Paulo está dizendo isso, como pode? Vocês estão pregando sobre Jesus, falando sobre Jesus, testificando de Jesus, mas a forma que vocês creem, a base da doutrina que vocês têm, não é a de Jesus Cristo. Então, por mais que vocês falem dele, estão falando é de outro, não de Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vê? E, no entanto, prosseguirão enganando-se, enganando e sendo enganados, pensando que estão falando sobre Jesus, quando, na verdade, o diabo vos enganou de tal forma que vocês pensam que estão adorando a Deus, quando, na verdade, não estão. Mas nós não temos visto a mesma coisa acontecer? Quantos que pensam que estão pregando a mensagem? E Paulo, as palavras de Paulo outra vez ressoam em nossos ouvidos. Eu me admiro quão depressa vocês interpretaram tudo, passaram por cima de tudo. Cada um levantou seu próprio império, sua própria interpretação, e estão aí com outra mensagem que não é outra, porque estão falando do mesmo profeta. E estão citando as mesmas escrituras. E estão falando dos mesmos cumprimentos. Mas, no entanto, a base está errada. Não estão olhando para Jesus. Olham nas escrituras, leem sobre Jesus, leem sobre as citações, e, no entanto, dizem que Jesus é o próprio Pai. Que Jesus é o próprio Pai eterno, o próprio Pai da eternidade, e com base em Isaías 9:6. Vê? E com base em muitas citações. Mas está de ponta cabeça, está ao contrário, porque o menino não pode ser o pai da eternidade, porque filho tem princípios. Isaías já começa a dizer: um menino nos nasceu. Se ele nasceu, ele foi gerado. Um filho se nos deu. Se nos deu, alguém deu este filho. Vê? Então, o William Branham diz: filhos têm princípios. Se um filho nos nasceu, esse filho teve um princípio. E o profeta nos mostra quando foi este princípio. Ele nos leva para a eternidade e diz que de Deus saiu o Logos, uma pequena luz branca, e aquele era o Filho de Deus, Deus dando a luz a seu próprio Filho. Veja, então quando olham nas Escrituras e olham nas mensagens e citam de ponta cabeça e falando da mesma coisa, não é sobre Jesus que estão falando. Sinto muito, me desculpem minha franqueza, sinto muito, não é a mensagem, não é a revelação, não é Bíblia. Não, senhores. Por mais que falem dele, por mais que digam que é revelação, está de ponta cabeça. Por mais que falem de terceira etapa, por mais que falem de puxar primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta, não importa, não quero ser sarcástico, mas a forma que agem, com rótulos e tudo, é para sermos realmente irônicos. Não importa do que estejam falando, está errado, está de ponta cabeça. Enquanto estão à procura de grandes revelações, de segredos dos trovões, estão esquecendo da base. E William Branham disse que a maior de todas as revelações é a compreensão sobre a deidade de Jesus Cristo. Vê? Ele disse: se você não crê nisso, você não tem nem a primeira base aonde começar. Vê porque eu não podia deixar passar isto aqui? Se você olha, observe, se ele parece contrário a esta palavra, você não está olhando para ele. Estão olhando para quê? É para o Jesus. Que é o quê? Porque eu creio que Jesus do Novo Testamento é Jeová do Velho Testamento. Ok, mas como é que você crê? Como é essa forma que você crê? Porque tem aqui o versículo no Velho Testamento que diz assim, ó: este é o Senhor da glória, e tal, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. De quem está falando aqui, né? Sobre Jeová Deus? Pois eu tenho aqui o versículo do Novo Testamento que fala de Jesus Cristo, que foi crucificado,
E sabe o que é que Paulo disse? Se eles crescem, não crucificariam o Senhor da glória. Por isso que eu digo que Jesus é o próprio Pai, é o próprio Jeová do Antigo Testamento. Estão doidos, perderam o juízo, perderam a cabeça. Porque na verdade não tem cabeça, não tem palavra lhes dirigindo, e estão por conta própria, como mula sem cabeça. Não é? Na linguagem bem popular lá do Nordeste. Quem sabe o que é uma mula sem cabeça? Diz que é uma visagem muito feia, uma assombração muito feia. É tipo uma mula, né? As quatro patas correndo para lá e para cá, assombrando todo mundo, sem cabeça, o pescoço foi cortado, soltando fogo pelo buraco do pescoço. Isso é uma miragem, uma assombração, é o que estamos vendo, contrário à revelação de Jesus Cristo. Vê? Ah, mas não está escrito, e o irmão Bruno disse que Jeová do Antigo Testamento é Jesus Novo, é exato, mas você compreende estas palavras? Muito fácil juntar os versículos e saber em como aplicá-los. Mas não está dizendo que o Senhor é o Rei da Glória, aqui não diz que eles crucificaram o Senhor da Glória? Tudo bem. Por que eles crucificaram o Senhor da Glória? É porque é o próprio Deus, não o Senhor. Crucificaram o Senhor da Glória, porque este que é Jeová, Deus, ou Senhor da Glória, pegou seu próprio filho e disse, para o meu prazer, para a minha alegria, eu faço dele Senhor. Vê? E Pedro disse, esteja absolutamente certa, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele não podia fazer de si mesmo Senhor. Deus teve que fazer dele Senhor. Vê? Para a glória do Pai, para louvor e honra e glória do Pai. Ele deu esta honra a seu Filho. E colocou no Filho o seu próprio nome. Por isso que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, tanto na terra como no céu. Mas o Pai não se dobra diante do Filho. Mas o Filho dobra-se diante de seu Pai. Amém. Esta é a diferença. Vê? Coríntios, 2 Coríntios 15, se não me falha a memória, diz isto. Todas as coisas estão sujeitas a seus pés. Mas quando eu digo que tudo está sujeito aos pés do Filho, eu quero dizer para vocês que só não pode estar sujeito aos pés do Filho o Pai que lhe gerou. Vê? Porque este é a cabeça do Filho. O Cristo que é ungido. Então nós temos dois Cristos, aliás, três Cristos. Cristo, o Pai, porque ele é ungidor. Cristo, o Filho, porque ele foi ungido. E Cristo, a igreja, porque era um homem ungido. Depois se torna um povo ungido. Isto é escritura, isto é mensagem, isto é revelação. E não tem nada de complicado nisso, é a coisa mais simples. Então, se você olha nas escrituras e vê diferente daquilo que é, esqueça, você não está vendo ele. Comece a ler de novo, rasgue suas anotações. É melhor guardar suas mensagens. Vê? Guardar suas mensagens de ensino. E começar a lê-las como um aprendiz. Ou fazemos isto, ou daremos com os burros nada. Se já que não está atolado. Não é? Eu fui alertado certo tempo, e alerto os outros companheiros, nossos irmãos, com muito amor, com carinho no coração, disposto a ajudar naquilo que for preciso. Mas continuando aqui para encerrarmos, porque eu tenho aqui mais ou menos umas 13 páginas de anotações, e eu estou na terceira página ainda, né? Não cheguei nem na metade da terceira página ainda, então teremos vários cultos pela frente. Observe, o tempo já está assim. A única forma pela qual você pode vê-lo, se ele parece contrário a esta palavra, você não está olhando para ele, pois é ele. Em outras palavras, a palavra é ele. Se você vê contrário, então não é. Então, se você vir um credo, ouvir uma denominação, que você pense, eu pertenço a isto, e é o suficiente, se não se parece com a palavra, então olhe para longe disso. Mas irmão, mas é a mensagem. Olhe para longe disso, porque não é a mensagem. Olhe para a palavra. Não, mas para que olhar para as escrituras? Já tem a mensagem revelada, já tem aqui o sermão de comprando que é a Bíblia revelada. Olhe para a palavra. Leve tudo que você tem nos sermões para as escrituras. Caso contrário, aquilo ficará desalinhado. William Branham disse, minhas palavras são palavras de um homem.
Mas as de Deus não pode falhar. Por isso, tudo que ele ensinava, ele levava para as Escrituras. E o pregador que correr com a mensagem e esquecer da Bíblia, ele estará perdido lá na frente. Ele terá que fazer um signal de não sei quantos graus e voltar lá atrás. E espero que não seja tarde quando fazer isso. Que você não pode correr na frente com uma parte e deixar a outra para trás. Você não pode correr apenas com um dos testamentos. Você tem que ter os dois, Velho e Novo Testamento. O Urim e Tumim tem que estar brilhando. Se não parece uma palavra, então olhe para longe disso. É para isso que estamos olhando. Cristo, a manifestação da palavra de Deus, ele é a vindicação da palavra de Deus. Amém. Então, novamente, meus irmãos, para concluir nesta parte, vemos que Deus permite certas influências em nossas vidas, para nos moldar a imagem de seu filho primogênito. Mas a perseguição que vem, e isso está vindo constantemente aqui, da qual o irmão Bruno falou, que é para a noiva, para nos juntar e nos tornar um, para irmos embora. Isto está falando sobre as provas de nossa fé, a prova de nossa revelação, as quais, essas provas, Deus usa para moldar em nós sua própria imagem. São como lixa, que ele usa. A lixa grossa começa com a grossa, porque é muito cascudo. A coisa está muito áspera. Então as lixas são muito grossas. Então quanto mais dificuldade, mas eu não aguento mais, eu não sei o que acontece, eu não tenho isso, está faltando isso, está faltando aquilo, eu não aguento mais tanto problema, tanta perseguição. É só suportar um pouco, suporta, porque Deus está passando a lixa grossa. Deus está passando a lixa grossa. Quando vem ficar assim, olha, como esse mármore assim, olha, lustroso, irmão Antônio que o saiba, né? Foi ele que deu esse polimento aqui, olha. Para poder ficar assim, lustroso, bonitinho, pegar a forma que a pessoa quer, isso sofreu muito, foi muito pó. Muita coisa saiu daí. Muita aspereza. Começa com um rebolo muito grosso. E uma vez que tira as coisas mais ásperas, coloca o mais fino. E depois o mais fino, daqui a pouco já não sai mais pó. Já não sai mais pó, sai uma leve poeirinha que você nem pressente, nem vê direito. E daí a pouco passa outra que já não sai mais nada. E outra já passa para dar um lustre, até que chega a este brilho que você pode refletir e olhar até como se fosse um espelho. Vê? Quer ficar nessa situação, quer ficar livre de problemas, quer ficar livre de provas, quer ficar livre de perseguições? Então, simplesmente deixe Deus lixar você, tirar tudo aquilo que você tem. Ou Deus tira o que você tem, ou Ele não colocará em você aquilo que Ele tem para você. Tem que ser lixado, polido, posto de cabeça para baixo. Vê? Para poder você ficar no ponto, do jeito do ouro que é levado ao fogo. Até que o ourive pode se enxergar nele. E Pedro disse que esta prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro provado no fogo. Então isto, meus irmãos, Deus usa para nos moldar em sua imagem, pela sua palavra. A prova nos dirige à palavra de Deus. É só você ver problemas, é só a pessoa começar a ficar sem entender direito as coisas do que está acontecendo, que ele corre para ler as Escrituras. É só não dar mais jeito com a situação que já começa a querer se apegar com o santo. Não é? Vai atrás de secretário. Mas quando você tem acesso direto ao chefe, você não precisa de secretário. Você vai direto ao trono da graça. E é o que a Bíblia nos ensina. Cheguemos, pois, com confiança perante o trono da graça, a fim de alcançar misericórdia em tempo oportuno, porque só Ele pode nos ajudar. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Então aprendemos, as provas nos dirigem em direção à palavra, e se seremos ajuntados por certas provas, seremos levados direto para a palavra. Não seremos levados para um certo grupo aqui ou um certo grupo ali. Não é questão de você dizer assim, vamos juntar com o grupo de fulano, vamos juntar com o companheiro de ciclano, porque assim eu resolvo minha vida, eu resolvo esse problema. Não se trata disso. Não é assim que Deus juntará a sua igreja. Deus nos dirige pessoas a outras pessoas. Aliás, Deus nunca dirige pessoas a outras pessoas. Deus nunca dirige você a qualquer grupo. Deus sempre dirigirá cada um de seus filhos
a sua palavra. Amém. Continuaremos no próximo culto, se o Senhor nos permitir. Oremos. Pai bendito, Deus eterno, no nome precioso de teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos por esta hora que tu tens nos concedido, de juntos lermos a tua palavra e lermos estas citações trazidas por lábios ungidos de um profeta vindicado pelo Senhor. E agora, Pai, humildemente temos nos esforçado para entregar esta pequena palestra para os meus irmãos e ouvintes, e te peço que o Senhor ajude, que o Espírito Santo possa esclarecer as nossas mentes. E assim como a voz foi soada, assim como o som saiu de meus lábios, que o Espírito Santo possa colocar isto em nossos corações e que possamos compreender quando vir as provas, as provações para nós, permanecermos humildes e totalmente debaixo da tua potente mão, humilhados debaixo da tua potente mão, para que o Senhor possa nos humilhar ou nos exaltar no tempo oportuno, Senhor. E sabemos que quando tu nos exaltar, estaremos tão polidos, estaremos tão limpos, tão brilhosos, a ponto de poder refletir a tua imagem. E tu podes dizer, este é meu filho, vê?